Vamos falar de Supremo Tribunal Federal, julgamento sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Para quem não sabe o que é esse artigo específico, trata aí de uma possível censura para as redes sociais ou uma responsabilização de conteúdo para as plataformas, para as Big Techs. O julgamento continua lá na Suprema Corte, foi retomado hoje por volta de 2h40 da tarde pelo ministro-presidente Luiz Roberto Barroso. O julgamento começou na semana passada, vamos contar então a historinha desse julgamento para vocês. O julgamento estava parado há 6 meses, foi retomado agora na semana passada com o voto vista do ministro André Mendonça, que havia pedido todo esse tempo para analisar melhor esse caso. Analisou aí em 6 meses, pediu agora, e não foi por acaso, tá, gente, que ele acabou pedindo agora. O governo vem pressionando para que o Supremo Tribunal Federal resolva logo esse caso. O governo do presidente Lula, que quer sim impor alguns limites para as redes sociais. O próprio presidente Lula acabou falando sobre isso quando teve a sua viagem à China. Ele conversou sobre isso com o presidente chinês Xi Jinping. Houve, inclusive, aquele relato de que a primeira-dama Janja teria intervido na conversa com Xi Jinping e disse que precisaria de uma restrição à direita, à extrema-direita no Brasil, para plataformas como o TikTok. TikTok foi a plataforma que a primeira-dama acabou citando. O presidente Lula afirmou, sim, que houve essa ponderação da primeira-dama e que ele, enquanto presidente, havia pedido para que Xi Jinping enviasse aqui para o Brasil um representante da China para analisar o comportamento das redes sociais aqui e dar o parecer dele. Pois bem, o governo federal pressionando para que esse assunto seja logo resolvido ou pelo legislativo ou pelo judiciário, o ministro André Mendonça resolveu logo tomar conta disso para que os ministros da esquerda, digamos assim, os ministros que foram indicados por presidentes da esquerda, não decidissem logo isso por meio de uma canetada. Pois bem, por meio de uma liminar, de uma canetada que, enfim, só mudaria a determinação após o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Voltando para o julgamento, André Mendonça retomou o seu voto na semana passada, foi o único ministro a abrir a divergência. O relator desse caso concorda com a inconstitucionalidade do artigo 19. A produção está me dizendo que a gente tem uma luz. Vamos rodar então, enquanto isso eu vou falando aqui como que cada um votou. Tá aí, ó. Ministro Dias Toffoli, que é o relator da proposta, votou pela inconstitucionalidade do artigo 19. O que isso significa? Significa que as plataformas vão sim ser responsáveis pelos conteúdos de terceiros. Seguindo o entendimento do ministro Dias Toffoli, foi o voto também do ministro Luiz Fux e do ministro Luiz Roberto Barroso. Porém, o ministro Luiz Roberto Barroso teve voto um pouco mais equilibrado. Tem aqui, ó, Barroso teve um voto um pouco mais equilibrado. Ele entendeu que pode haver algumas palavras para equilibrar esse processo, ou seja, algumas palavras que possam determinar o que pode ser censurado ou não, que deve ser retirado do ar ou não, palavras que a gente já sabe que são ofensivas e que dessa forma, sempre que houver essas palavras numa publicação, a rede social já sabe, já está ligada e vai tirar aquilo do ar. Bom, tivemos o ministro Flávio Dino, que fez até uma piadinha com a inteligência artificial, acabou pesquisando na inteligência artificial sobre liberdade de expressão, fez uma piadinha lá no plenário da Suprema Corte, também votou pela inconstitucionalidade, assim como Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, que também votou como relator, mas o seu voto então acabou abrindo a maioria. Ou seja, a maioria dos votos já determina, então, um consenso no Supremo Tribunal Federal. 6 ministros entendem que a remoção de conteúdos ilegais deve ser feita pelas plataformas, elas devem sim ser as responsáveis. O ministro André Mendonça, como eu disse para vocês, foi quem retomou o voto vista, votou de forma contrária. Ele entende que essa responsabilidade de forma nenhuma pode ficar a cargo das plataformas, das redes sociais. Ele, no seu voto, disse que isso é um método de censura, que é muito mais fácil fazer como fazemos hoje. Enfim, que o conteúdo ele pode ser retirado, sim, o conteúdo que é ofensivo pode sim ser retirado das redes sociais por meio de uma decisão judicial. Caso essa decisão do Supremo Tribunal Federal, como parece,
vá seguir a determinação aqui da maioria, a partir de agora, essas redes sociais vão ter que ficar muito alertas e, muito provavelmente, vão deixar de publicar conteúdos ou já vão derrubar conteúdos muito antes de uma análise mais minuciosa, o que pode dificultar o trabalho de quem trabalha com mídias sociais, redes sociais, enfim, quem trabalha no geral com a internet. A gente está tendo agora, no momento, o voto do ministro Alexandre de Moraes, né? Foi retomada a sessão agora à tarde com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que muito provavelmente vai seguir o voto do relator, ministro Dias Toffoli. O ministro-presidente Luiz Roberto Barroso já adiantou que o anúncio, né, que não vai haver a proclamação do resultado nesta semana, porque o que ele vai fazer? Ele vai colocar numa tabela, numa balança, o voto de cada um dos ministros para determinar o resultado desse julgamento. Por quê? Porque apesar de todos os ministros, a gente tirou a arte aqui da tela, mas apesar de toda a maioria dos ministros ter votado pela responsabilidade das redes sociais, cada um deles deu um parecer diferente em outros quesitos. Por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso entende que essas plataformas devem restringir apenas os conteúdos que tiverem aquelas palavras-chave. Cada um dos ministros deu um parecer sobre o que deve e o que não deve ser restringido. Então, o presidente vai colocar então numa tabela como cada um votou, fazer ali um parâmetro e aí sim vai anunciar o resultado, que não será nesta semana, ou seja, teremos ainda Marco Civil da Internet nas próximas semanas, pelo menos na semana que vem. Bom, vamos lá, pessoal, a gente vai com o que agora? Me contem. Sim, está acontecendo a votação nesse momento no Supremo Tribunal Federal do Marco Civil. O ministro Alexandre de Moraes é quem vota. Vamos acompanhar um pedacinho. Que Pedro era comunista também.